Hoje nós vamos falar sobre o terceiro módulo. Nós vamos falar do terceiro módulo da oficina do cuidar. Agora são 3:01, nós vamos esperar mais 4 minutinhos para mais pessoas entrarem, tá bom? Então, quando for 3:05, a gente começa a nossa oficina. Enquanto isso, nós vamos deixar uma musiquinha rolando para a gente entrar no clima da oficina, tá bom? Então, conforme combinado, né? Agora, 3:05, começamos o terceiro módulo da nossa oficina do cuidado. Então, a oficina do cuidado está sendo realizada pelo Grupo Mais 60 Saúde, né? O Grupo Mais 60 é composto por clínicas, então nós temos 3 clínicas em Belo Horizonte, uma no Barro Preto, outra no Santo Agostinho e outra no bairro Santa Efigênia, e até o final de 2021 teremos mais 3 unidades. Teremos a unidade na Pampulha, em Betim e em Montes Claros. Então, quem não conhece a Mais 60 Saúde, nós convidamos vocês para conhecer nossas unidades. Além disso, o Grupo Mais 60 ele é composto por um setor de educação, em que o Mais 60 Saber, né, a gente está fazendo a oficina do cuidar, e também a gente tem a tecnologia, o setor de tecnologia. E a oficina do cuidar ela é realizada também em parceria com a Audiotex e patrocinada pela Farmir. Então, agora eu passo a palavra para a Paula, da Audiotex. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paula, eu sou fonoaudióloga da Audiotex, especializada em reabilitação e adaptação auditiva. Nossa empresa tem mais de 10 anos de mercado e contamos atualmente com mais de 15 unidades distribuídas em Minas Gerais, além de vários parceiros em todo o Brasil. Somos referência de mercado e contamos com alta tecnologia e soluções para atender as necessidades individuais. Nossos profissionais são qualificados e a nossa missão é proporcionar a melhor experiência auditiva, estabelecendo as relações familiares e sociais. Então, a Simone até fala aqui no chat, né, que tomara que a Mais 60 chegue em São Paulo. A nossa missão é essa, Simone, chegar, né, no Brasil inteiro. E aí, como eu falei, né, então hoje nós estamos no terceiro módulo, que é o módulo sobre higienização. Só que antes disso, relembrando alguns combinados, né? Então peço para vocês manterem as câmeras e os microfones desligados e mandando também as perguntas, as dúvidas no chat, que ao final nós vamos responder todas as perguntas, tá bom? Então, módulo 3, sobre higienização, nós vamos falar sobre higiene bucal, sobre a saúde bucal, e sobre cuidados com higiene íntima, banho, cuidados com a pele. Então, para o primeiro módulo, né, sobre saúde bucal, nós vamos convidar a Daniela Martins e a Luciane Radespiel. Daniela, ela é dentista formada pela PUC em 94, especialista em periodontia. Ela é habilitada em odontologia hospitalar e ela também realiza atendimento tanto no consultório quanto no domicílio. A Luciane Radespiel, também dentista, formada em 94, especialista em endodontia. Ela também é enfermeira, formada em 87, especialista em saúde da família, e ela atende como dentista tanto no consultório quanto a domicílio. Então, agora eu passo a palavra para a Daniela e para a Luciane. Fique à vontade, meninas. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui e a gente vai poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento com esse tema tão rico, né? A longevidade, ela deve ser vista como uma conquista, não como um problema. Pedi para ela passar o slide. Passar o slide, por gentileza, desculpa. Já entrou o slide? A longevidade...
Posso ir? Ah, tá bom. Legal. Então, é um prazer imenso estar com vocês, contribuindo um pouquinho com o saber. E é um tema muito rico, com muito detalhe, um universo enorme de informações, mas espero contribuir um pouquinho, eu e a Dani, para capacitar o cuidado de vocês. O próximo, por favor. A longevidade, ela deve ser vista como uma conquista. A qualidade da assistência da saúde, a mudança de hábitos, os alimentares, os hábitos saudáveis, tudo isso contribuiu para que a gente chegasse nesse momento em que a longevidade foi aumentada. Porém, com o passar dos anos, também ela vem acompanhado de algumas doenças próprias dessa idade, que são as cardiopatias, as artrites, as nefropatias, as diabetes e as doenças neurológicas degenerativas. Nas doenças neurológicas degenerativas, que é o que mais nos preocupa o cuidado, né? Porque requer uma participação maior da família e do cuidador, a gente tem os déficits cognitivos. E esses déficits, eles podem estar presentes a partir de 80 anos em 20% da população. Por que a gente deve ter esse olhar, essa preocupação com a higiene bucal? Porque a habilidade motora do idoso começa a ser diminuída. Ele não tem mais capacidade, passa ou não ter capacidade ou diminuir a habilidade em fazer um movimento de higienização, além da força também. A força no exercício do movimento repetitivo pode não ser capaz de remover a placa bacteriana. As alterações da cavidade bucal, o fluxo salivar, ele começa a diminuir. Então, com menos saliva, vai dificultar a ingestão dos alimentos. E com a flacidez dos músculos da face, o que acontece? Esse alimento com pouca saliva vai começar a acumular nessa região daqui do corredor bucal, do fundo do saco de vestíbulo. Esse alimento ficando nessas áreas retidas, ele começa a deteriorar e tem uma prevalência maior de cáries. A mucosa, por sua vez, né, que é a gengiva, a língua, ela fica mais fininha, mais delicada. E pode aparecer muitas lesões bucais, tanto lesões de lábio, né, e lesões na boca, na língua, que também estão associadas com os hábitos saudáveis, com o consumo de álcool, o tabagismo, tudo isso aumenta a prevalência de úlceras na boca. Assim como também a presença de próteses, né, que são as dentaduras, os rotes, as próteses móveis, que podem e devem ser tiradas para a higienização. A redução da acuidade visual também contribui para prejudicar o hábito na prática da higiene, porque a pessoa enxerga menos, então ela não tem capacidade de verificar alguma normalidade. A alteração da cognitividade, a pessoa esquece que tem que escovar os dentes, ou então vai escovar e distrai no meio do caminho, ou não tem mais a capacidade de fazer esse movimento repetitivo, né? E que vai ser necessário uma outra pessoa estar participando ali, ou supervisionando, ou fazendo movimento de repetição. E tudo isso pode contribuir para aumentar o risco de cárie no dente e a destruição dos elementos dentários. É muito comum nesse déficit cognitivo a gente também ter os movimentos bucais paranormais, que são os apertamentos, né? A pessoa fica fazendo esse movimento de apertamento que vai destruindo todas as próteses, todos os dentes também, e também o movimento paranormal de língua, que fica fazendo, às vezes, com movimento de projeção e retrusão. Isso numa prótese, né, numa prótese total, essa prótese ela vai começar a deslocar na cavidade bucal e pode levar à ulceração. Próximo, por favor.
Próximo slide, por gentileza. A família e os cuidadores têm um papel elementar nessa prática da higiene. Primeiro, pela intimidade e segurança, esse binômio que existe do idoso com a identificação do cuidador. Essa intimidade vai dar uma percepção para o cuidador de reconhecer qualquer anormalidade e também de favorecer a assistência e de comunicar alguma normalidade para a equipe odontológica. Quais são esses problemas bucais que a família, o cuidador, deve ser capaz de reconhecer e de solicitar o atendimento odontológico? Primeiro que eu coloco seriam os focos dentários, né, que são os abscessos. Aí você vai escovar, percebe que tem bolsas de pus, né, feridas, tumefações, o rosto está inchado, ou então naquela região da gengiva, você observa que está inchado mesmo, com algum abaulamento. As doenças gengivais e os tártaros, a gengiva está sangrando, está com mau hálito, a presença de tártaro, que você vai remover, fazer a escovação, mas tem um depósito mineralizado que você não consegue remover com a escova. Aí, nessa hora, também tem que solicitar o atendimento odontológico. As cáries, que são os buraquinhos, né, causados pela placa bacteriana. A placa, gente, ela é fácil de ser identificada. Ela parece uma massa grudada no dente. Ela é branquinha, que às vezes associa até com o resto de alimento. Se você pegar uma gazinha ou mesmo a escova e fazer um movimento de limpeza, ela sai, ela é capaz de ser removida. Porém, o tártaro dentário, que ele já é mineralizado, ela não tem como ser removida, é só a limpeza profissional mesmo. A prótese mal adaptada é quando o paciente, você percebe que está deslocando, ele está conversando, a dentadura está caindo, ou então está mordendo, na mastigação, ela está fazendo uma compressão e causando úlceras. Lesões e feridas da mucosa, né? Que a gente também, uma lesão que passou de 7 dias, que você não estava observando uma involução ou uma cura, ela também é um sinal de alerta, ela tem que ser investigada. As fraturas dentárias, né, por causa daqueles apertamentos que eu falei, elas vão destruir toda a coroa e causar a quebra do dente. O odor desagradável, que pode ser sinal tanto de doença gengival quanto de alguma ferida, cânceres bucais, que tem que ser investigado. E o cuidador e a família é o elemento mais fundamental para poder favorecer a prevenção. Esses pacientes são muito difíceis de serem tratados. Então, quanto melhor a higiene, menos vai ser a complicação e mais fácil vai ser o cuidado do paciente. Então, a prevenção é a palavra-chave durante toda a assistência da saúde bucal. O próximo, por favor. De acordo com a capacidade cognitiva, que a gente vai ser um dos pontos que a gente vai estabelecer como que a gente vai cuidar dele. Ora, vai ser estimulando, lembrando ele, terminou o café, vamos escovar os dentes, né? Ora, supervisionando, ficando lá do lado para ver se está fazendo direito, ou então pegando a escova e estando lá repetindo o movimento que ele te olhando, ele vai repetir, ou então assumir, executar a escovação. Normalmente, o executar a escovação está associado com o fato de não alimentar sozinho. Quando que eu vou assumir esse cuidado? Se o idoso não é capaz mais de fazer o movimento de alimentar sozinho, aí a gente vai ter que assumir também a higienização. O planejamento desse cuidado, ele é muito delicado, ele requer vários fatores, que vai ser desde a saúde do indivíduo, né? Quem que tem maior risco de desenvolver septicemias, que está com a imunidade mais prejudicada, a capacidade cognitiva, risco ele deglute, ele tem risco de aspirar aquele líquido durante a escovação, ele é capaz de fazer um movimento de bochecha, de colocar a água na boca e cuspir, né? E também a condição da boca, se a dentição dele é natural ou se ela é mista.
Ou seja, se tem próteses ali, né? Essas próteses, como que vão ser feitas a higienização, se vai ser removida ou não. Então, respeitando, e também a capacidade do cuidador, porque tem cuidador que vai ter um manejo melhor, né? E tem aquele que não vai ter. Aquele que não vai ter, ele vai ter que ser treinado pela equipe de como ele vai adquirir esse manejo para poder facilitar e adquirir e ser capaz de realizar uma técnica de escovação satisfatória. Vou passar para vocês a Daniela, que a Daniela vai descrever essas técnicas melhores. Gente, no final tem os nossos contatos, e se vocês tiverem alguma dúvida, porque como eu disse, de ser essa construção ser individualizada, não tem um formato padrão, aí vocês podem nos consultar as dúvidas e a gente poder auxiliar de alguma forma, tá bem? Boa tarde. Pode passar, Carol, o slide. Bom, como a Luciane já exemplificou, o principal problema é a placa bacteriana nas superfícies bucais, tanto em dentes como em mucosas. Então, a placa bacteriana, o que é? Vocês precisam entender o que é. São restos alimentares mais bactérias, que têm que ser removidos da cavidade bucal diariamente, para não gerar problemas, né, como cárie e problemas gengivais. Pode passar, por favor. A preocupação maior é o quê? A cárie, ela leva a dor, né? Quando ela tá muito superficial, ela não causa tanta dor, mas quando ela vai progredindo, ela vai ficando bem próxima do nervinho do dente e pode gerar dor. E infecção, quando o progresso dessa cárie não é paralisado, não é tratado, ele pode gerar infecção. E a inflamação gengival, que é uma outra consequência da placa bacteriana, é o que pode ocasionar a perda de dentes. Então, vocês têm que observar se está havendo sangramento, se está saindo alguma secreção, se os dentes estão com mobilidade e até mesmo o odor, foi como a Luciane já expôs. Pode passar. Bom, para nos auxiliar a fazer esses cuidados diários do paciente, nós temos vários componentes. A escova, todos já têm conhecimento, de preferência macia e com a cabeça pequena, para poder facilitar a inserção na cavidade bucal e a remoção da placa bacteriana. Nós temos a escova interdental. A escova interdental é uma escova pequenininha, que ela é usada entre os dentes quando não for possível de se passar o fio dental, certo? Então, essa escova interdental, ela entra entre os dentes, fazendo este movimento assim, de fora para dentro ou de dentro para fora. Ok? O fio dental, como é conhecimento de todos, né? Creme dentais com flúor, antisséptico bucal sem álcool. Por quê? Porque já foi relatado que a mucosa do idoso é muito fininha. Então, não pode ser usado antisséptico bucal com álcool, para não agredir ainda mais. O passa-fio, ele é semelhante a uma agulhinha, sabe? Quando a gente não consegue passar o fio dental da maneira convencional entre os dentes, tem esse outro artifício que é o passa-fio. Esse passa-fio, ele vai ser usado entre os dentes, ó. Entre os dentes. Ele passa de um lado para outro, sem haver necessidade de ser por cima. E aí, consegue-se fazer a higienização entre os dentes. É o passa-fio. Tem o fio dental hoje em dia, né? Nós já temos esse fio dental também, que já é bem mais evoluído, para poder ajudar na higienização, principalmente de quem não tem muita habilidade, né, de movimentar com fio dental. Nós temos a escova elétrica também, que é um outro artifício, que pode ser usado, porque o idoso, como a Luciane já disse, não tem tanta habilidade, né, motora mais, e além de tudo, o cuidador também pode fazer o uso da escova elétrica, porque ela vai ser é um facilitador da higiene bucal. E o Waterpik, o que é o Waterpik? É um aparelhinho
É um aparelhinho de jato pressurizado, portátil, que pode ser colocado na bancada, né, do banheiro. Ele liga na tomada e sai esse jato pressurizado para poder fazer a higiene entre os dentes. E eu vou postar um vídeo para poder explicar o posicionamento, uma indicação, né, uma orientação de um posicionamento que seria bom para o cuidador fazer a higiene bucal do paciente acamado. Pode colocar o vídeo, por favor. Vai. Não, tá muito baixinho. O meu também não tá. Agora deu. Pode passar para o próximo. Isso. Seu som tá mudo, Luciane. Ok. A observação é, se o paciente é dentado, você deve fazer a higiene da maneira que eu orientei. Todos os dentes, com escova e fio dental, todos os dias. E colocar um pouco de pasta de dente mesmo, pouquinho que seja, para poder também, que o idoso, ele tem uma dificuldade mais, né, em relação à deglutição, em relação à capacidade dele cuspir. Então, tem que colocar pouca pastinha de dente. O que contribui para cuspir, tudo bem. Mas os outros, você pode colocar, quem não tem muita capacidade cognitiva, né, do estímulo de cuspir, colocar pouquinha pasta de dente. Você pode pegar uma gazinha e auxiliando na remoção dessa pasta de dente que fica entre os dentes. Tudo bem? Quando o paciente não tiver dentes ou tiver dentes e tiver próteses também, no caso, rote, dentadura, prótese removível, a higiene da prótese deve ser feita com a escova dura. Ela deve ser lavada e secada e guardada em um recipiente fechado. Esse recipiente, isso à noite, tá, gente? À noite. E dormir preferencialmente sem a prótese. Esse recipiente é o seguinte, de dia você vai lavar, você vai fazer a higienização da prótese dessa maneira, ó. Isso daqui é uma prótese total, vai pegar com uma escova de dente, pode usar um pouquinho de pasta de dente ou um sabão de coco e fazer a higiene da prótese toda vez que o idoso terminar a alimentação, tanto de um lado quanto do outro, fazer a higiene dela toda. Lavar em água corrente e, se for de dia, vai retornar, né, a prótese para a cavidade bucal. Se for à noite, tem que secá-la bem direitinho para que não desenvolva fungos nessa prótese e guardar em um recipiente fechado. Tudo bem? Pode passar. Pode passar o próximo, cara.
Quando o paciente não tem prótese, um parêntese aqui, vou mostrar a diferença das próteses. Ó. Essa é uma prótese total, que é uma dentadura. Essa aqui, um exemplo de um rote. Esse rote, ele tem a parte metálica, que vocês observam, e tem uma prótese parcial removível, que é a provisória, que ela fica no meio do caminho. Não é nem um rote, nem uma dentadura, mas ela é feita de acrílico, certo? Esses 3 tipos de prótese têm que ser removidos para fazer a limpeza. Outro tipo de prótese que tem é a prótese sobre implante. É só para vocês terem uma noção de como que funciona. Por quê? Visualmente, é muito difícil vocês conseguirem definir o que é uma prótese sobre implante ou o que não, o que é dente. Então, vale a avaliação profissional para auxiliá-los. Então, a prótese sobre implante tem uma coroa unitária sobre implante, que a coroa ela vai ser igualzinha ao dente do lado. Então, vocês não vão ter diferença. Vão observar que o fio dental vai passar normalmente entre os dentes. Tem a ponte fixa sobre implante, que já é o quê? É uma prótese unida. Então, os dentes em cima estão unidos. E a base é que são feitas de 2 implantes, ou até mais, e pode ser até mais do que 3 dentes, pode ser 4, 5, inseridos em 2 suportes só, no caso, 2 implantes, um exemplo. Então, aqui, vocês não vão conseguir passar o fio dental da maneira convencional. Tem que vir por baixo, com o passa-fio, ou com a escova interdental, ou com o Ora-Pic, como eu já expliquei. Pode passar. Outro tipo de prótese sobre implante chama protocolo. É uma prótese fixa, total, sobre implante. Só que ela não sai. Então, ela é fixa, por parafusos. E a higienização dela não pode ser feita por cima. Ela tem que ser feita por baixo. Então, toda a higiene dela é por baixo. E a overdenture, que é uma dentadura sobre implante, ela já é um pouco diferente porque ela sai. Então, você consegue remover a overdenture, que é a dentadura, fazer a higiene normalmente como se fosse uma prótese removível. Pode passar. Então, as particularidades, como higienizar o paciente, né? Como realizar a higienização bucal do idoso com demência, foi o que já falamos e vou repetir. Vai depender do grau de contribuição do paciente, vai depender do processo de higienização, se ele se locomove, se ele vai até o banheiro, se ele consegue cuspir, né? Então, o ato de escovar, ele tem que ser estimulado. Se o paciente entende, ele tem que ser estimulado. Pode passar. Se ele já não entende, né? Ou se ele não tem dificuldade de cuspir, nós temos alguns artefatos que podem nos ajudar, como, por exemplo, gazinha embebida em antisséptico bucal. Um exemplo é o Plax da Colgate, da Oral-B, que pode ser usado, né? Você embebe um pouquinho a gaze nesse antisséptico e passa na cavidade bucal, em toda a extensão, bochecha, língua, né? Céu da boca, até mesmo se tiver dente nos dentes. Isso também contribui para quê? Para que o idoso sinta esses antissépticos, eles têm um gostinho favorável. Então, o idoso sente que está sendo cuidado, o sabor, né? Isso estimula, né, a sensibilidade, e é importante a remoção da placa, mais do que tudo. Então, o Periogard, eu abri um parênteses para ele, porque ele é um medicamento, ele é à base de clorexidina, e é um medicamento que não pode ser usado rotineiramente. Então, se for indicado por um profissional, use, mas você vai ser orientada que vai ter restrição quanto ao tempo de uso, ok? Pode passar. E, por último, quando trocar a prótese do idoso? O ideal é que a cada 5 anos seja verificada a necessidade de troca ou reembasamento da prótese. Com o tempo, ela vai ficando bamba e tem que ser, como se diz, consertada ou adaptada ou realmente fazer outra. Mas, diariamente, como a Luciane já disse, o cuidador tem a função de estar verificando isso. Se ela está machucando, se ela está caindo, e se ela está quebrada, para nos relatar, certo? E está totalmente relacionada com a alimentação do idoso, com o estado emocional, né? Porque se tiver alguma coisa incomodando na boca, não é agradável, certo?
Então, mas o ideal é que a avaliação profissional deve ser realizada de 6 em 6 meses, principalmente das próteses, visando observar as condições da prótese, estabilidade, integridade do profissional. Então, se não tiver como levar o idoso até o consultório odontológico, tem que fazer contato para que a gente possa ir até ele para fazer essa avaliação. Pode passar. Pode passar, Carol. Bom, nossos agradecimentos, né, com a participação de todos, e estamos abertos a alguns questionamentos. Se a gente puder ajudar. Então, pessoal, quando nós passamos, nós gostaríamos de agradecer, né, as palestrantes, tanto a Luciane quanto a Daniela. Foi muito bom suas falas, muito esclarecedoras. E quando a gente passou o vídeo, a gente viu que teve um erro, né, que o áudio não saiu. Então, a gente vai passar o vídeo novamente. Além disso, Dani, queria que você já preparasse também para a gente os materiais que você usou, para você mostrar novamente, para a gente... pode ir mostrando os materiais que você usou? Só para a gente esclarecendo já algumas dúvidas. Está visualizando direitinho? Está sem áudio. Sem áudio. Esse é o passa... Tá me ouvindo, Carol? Esse é o passa-fio, que ele é para ser usado entre os dentes. Perdão, é escova interdental. Essa é a escovinha interdental. Parece uma escovinha de limpar uma madeira. Tem algumas com cabo longo, cabo curto, tem o refil, que pode ser comprado separadamente, tá? Mas é basicamente essa daqui. O passa-fio, ele é semelhante a uma agulhinha. A gente pega a agulha mesmo, só que ele é mole, tá vendo? Ele é de plástico. E aí, a gente passa o fio dental por ele, ó, tá? Como não vai ter jeito de passar o fio dental por cima, ele passa por baixo, entre um dente e outro. Isso. Ele sai aqui para dentro, ó. Aí você pode até tirar ele, se quiser, para facilitar. Mas vai usar o fio dental da maneira entre os dentes, olha. Tanto num lado e no outro dente. Esse é o passa-fio. E o aparelhinho, tem outro passa-fio, tem outro fio dental também, que ele é o montado. Está dando para ver aí. Ele vai ser passado entre os dentes, ó. E o Orepik, que é o aparelho de água pressurizado. Bastante utilizado hoje em dia. Principalmente os pacientes que têm dificuldade para higienizar prótese sobre implante, principalmente. Isso, eu disse. E tem que observar tudo com relação ao estado cognitivo do paciente, para que tudo que for utilizado para fazer higiene não tenha risco de aspiração por parte do paciente. Tudo bem? Ótimo, Dani, muito obrigada. Agora eu vou compartilhar o vídeo novamente, tá, pessoal, com o som. Gente, teve uma falha técnica aqui, só um minutinho que a gente está tentando resolver, tá?
Pessoal, a gente não está conseguindo compartilhar o vídeo com áudio. Então, eu vou mandar para vocês o vídeo no chat, tá bom? Enquanto isso, enquanto a gente tem a outra apresentação, a gente vai vendo um jeito também de tentar mostrar para vocês o vídeo, todo mundo junto aqui, tá bom? Então, como eu falei, agradeço a participação da Luciane e da Daniela. Temos várias perguntas, as perguntas vão ficar para o final, tá bom? Agora nós vamos ter a palestra da Rafaela Santos. Rafaela Santos, ela é enfermeira, graduada pelas Ciências Médicas, ela é especialista em saúde do idoso e é coordenadora de enfermagem da Clínica Mais 60 Saúde. Então, Rafa, a palavra está com você. Boa tarde, agradeço o convite de participar desse momento, dessa oficina tão importante. Eu vou compartilhar a minha apresentação e aí vocês me sinalizam se estiver conseguindo visualizar, tá bom? Tá conseguindo? Sim? É porque eu não vejo vocês, eu não estou conseguindo visualizar. Rafa, tá dando para ver a apresentação. Tá, então, joia. Bom, então nós vamos continuar, né, conversando um pouquinho sobre a higienização. Eu fiquei responsável por falar da higienização corporal, da genitália, da pele, das unhas, dos olhos, dos ouvidos. Então, eu fiz esse esquema aqui para a gente entender que a higienização, quando a gente fala higienização, uma das primeiras palavras que me vem à cabeça, né, não sei se para vocês também, é limpeza. A higienização ela está muito relacionada com limpeza, com saúde, com cultura também, né? Muito cultural a gente pensar sempre em higienizar as pessoas, em manter o corpo limpo. Para começar, a primeira coisa que quando a gente pensa também em higienização, a gente pensa em banho. E aí, para o banho, a gente tem vários tipos de banho, né? Principalmente quando a gente pensa no paciente idoso. Toda a minha apresentação, eu coloquei os dispositivos que a gente pode utilizar durante esse banho, durante os outros processos que eu vou comentar aqui também, e trouxe um pouco do valor de mercado desses dispositivos, né? Porque às vezes a gente apresenta muita coisa, a gente não sabe quanto custa, nem se a gente tem condição de adquirir esse dispositivo ou não. Então, eu trouxe esses valores também para vocês conhecerem um pouquinho e ter uma noção disso. O banho, ele deveria ser um momento de prazer, de relaxamento, né? A gente chega em casa, a gente fica doido para tomar um banho. Mas quando a gente pensa no paciente idoso, principalmente o paciente que tem um nível de dependência, né? Que precisa de auxílio para tomar esse banho, esse pode ser um momento bastante tenso, né? Não só para o idoso, mas também para a pessoa que vai ajudar esse idoso, para a família, para o contexto inteiro. Então, algumas dicas, né, que a gente sempre pensa quando vai dar o banho no paciente, principalmente quando ele tem alguma alteração cognitiva, é tornar esse momento um pouco mais prazeroso. Então, talvez colocar uma música que ele gosta de escutar, ter uma rotina de horários de tomar banho, né? Então, assim, não precisa ser muito cedo, também não precisa ser muito tarde. Qual é o horário que esse idoso ele está melhor, ele está mais ativo, né? Ele tem maior condição de participar desse momento do banho dele.
Então, isso tudo vai influenciar a gente ter uma qualidade melhor do banho, né? E tornar esse momento um pouco mais prazeroso também. Então, eu trouxe alguns dispositivos, né? O banho de chuveiro, ele é um banho mais comum da gente realizar. Mas para a gente realizar esse banho de chuveiro, a gente precisa também de ter algumas condições específicas do paciente, né? Do idoso. Então, eu trouxe aqui essa opção da cadeira de banho, por exemplo. A cadeira, ela é um instrumento muito utilizado para dar o banho no idoso, principalmente quando ele não consegue caminhar. E aí, o uso da cadeira, ele vai depender também do idoso conseguir sentar, apoiar as costas, né? Ter uma sustentação para que essa cadeira seja efetiva. Então, é importante a gente sempre pensar que se o idoso não tem essa sustentação, a gente precisa apoiá-lo de alguma forma. E aí, para isso, existe esse cinto aqui que tem nessa outra imagem. Esse cinto, ele ajuda a manter o idoso na posição sentada, né? Ele não precisa de ter tanto controle de tronco que a gente fala, desse tórax dele sentado, e é possível levá-lo para tomar o banho de chuveiro. Então, é um dos dispositivos utilizados também, né? Ele tem um custo médio aí de R$ 148. Existem também outras opções, quando o idoso caminha, né, consegue ter uma mobilidade melhor, então ele consegue caminhar, consegue parar em pé. Então, a gente tem outras opções para o banho de chuveiro também. A barra de segurança, ela é muito importante da gente ter ela no chuveiro, né? E não só no chuveiro, mas próximo também do vaso sanitário. Vai apoiar, vai ajudar na sustentação do idoso, vai evitar com que ele desequilibre. Então, essa barra de segurança, ela é importante. Esse aqui é um exemplo de um banheiro, né? De um box com as barras de segurança. Aqui próximo do vaso sanitário também a gente tem a barra de segurança e tem o chuveiro. Então, às vezes, o idoso ele é mais independente, ele consegue tomar o banho sozinho, mas é importante que ele se sinta seguro dentro do banheiro, né? Então, o piso também, ter aquelas tiras antiderrapantes, ou ser um piso antiderrapante, ele é importante. E existe esse banquinho aqui que eu coloquei, vocês conseguem visualizar que ele está preso, né? Aqui no azulejo aqui do banheiro. Existem desses modelos que não está preso. Eu não recomendo, né? Porque apesar de ter a perna, né? O pezinho antiderrapante aqui, é um risco, né? Da pessoa tombar, escorregar. Então, ao usar o banquinho, a gente sempre opta por esse banquinho que ele prende aqui no azulejo. Mas para a gente usar esse banco também, a gente precisa que o idoso ele tenha condição de caminhar, de chegar até o banheiro, e que o banco seja um apoio, né? Para ele lavar os pés, para ele conseguir ter mais independência no banho, né? Dele mesmo se ensaboar, dele conseguir chegar em mais partes do corpo com uma forma mais segura. Mas para o idoso que não tem essa condição, a gente orienta a cadeira, e se ele não consegue ficar sentado, o cinto pode ser um apoio importante também nesse momento. Existe também o banho de imersão. Esse aqui já é o desejo de todo mundo que quer relaxar mesmo, né? Então, o banho de imersão, ele é uma forma mais terapêutica mesmo, ele é um banho de relaxamento. E para o idoso conseguir tomar um banho de imersão, que seria um banho de banheira, ele precisa também ter uma capacidade motora, né? Levantar sozinho, sustentar a perna muito maior, porque ele precisa de entrar e de sair da banheira, né? Precisa de sentar, de levantar. Então, é difícil até para a gente, às vezes, quando tem oportunidade, né, de tomar um banho de banheira, conseguir equilibrar. Então, não é um banho recomendado, né? Um banho cotidiano recomendado, não, porque ele tem essa dificuldade. Mas, se o idoso tem mais mobilidade, consegue se sustentar, pode ser uma opção de um banho de relaxamento mesmo. E o outro banho que eu trouxe aqui para vocês é o banho de leito. O banho de leito, ele deve ser utilizado assim, em casos em que o idoso não consegue mesmo sentar, não tem condição, às vezes ele tá doente, né? Tem uma questão clínica que está impedindo ele de levantar, às vezes fez uma cirurgia recente, não pode movimentar muito ainda, ou tá muito fraco mesmo, muito frágil, aí a gente pensa nesse banho de leito.
ele não deve ser uma das primeiras escolhas, né? Porque quanto menos a pessoa ficar deitada, né, melhor. Mas às vezes é necessário da gente dar esse banho de leito. Algumas condições colocam essa necessidade e ele existe. Então é importante, toda vez que for preciso, né, fazer um banho de leito, uma higienização no leito, a gente sempre se atentar para o ambiente, porque o idoso ele fica muito vulnerável no quarto, né, as janelas, as portas, risco de vento, né? Então a gente precisa sempre atentar para essas questões ambientais. E além disso, eu trouxe aqui alguns instrumentos que a gente utiliza mesmo para o banho de leito, né, que é importante, que seria duas bacias, uma com água limpa e a outra com a água suja, né, ou com sabão, que vai ser a água que a gente vai lavar, o pano que a gente vai molhar no sabonete. Então, a gente utiliza o sabonete, um paninho, como se fosse uma esponja, né, para a gente poder ensaboar. É um paninho mesmo, viu, gente? Não é aquela bucha, não. O sabonete e a toalha, para a gente já ir enxugando. Então, à medida que eu lavo com o paninho, pego um paninho com sabão, molho na bacia, que vai ser a minha água suja, começo a higienizar o idoso, pego um outro pano limpo, molho na água limpa e passo para poder ir retirando o excesso do sabão. E eu já vou secando a pele do idoso e também protegendo, né? Porque quando a gente toma banho, água, a gente fica despido, a gente tem frio, né? Então a gente já tem que ir protegendo. É sempre importante também aqui, né? Ele já está virado de lado. Então a gente deixa de barriga para cima, limpa a primeira parte da frente, vira de lado, limpa a parte de trás. E aí vai secando também junto e já vai tirando o lençol, né? E aí tem uma técnica também que a gente utiliza, a gente tira o lençol, depois coloca o lençol limpo e vai ajustando. Mas essas técnicas também são muito utilizadas no ambiente hospitalar, mas em casa a gente vai identificar qual que vai ser a melhor forma da gente trocar essa roupa de cama, né? Se vai ser desse jeito ou não. Mas sempre que possível evitar o banho de leito, a gente vai tentar evitar. E aí aqui eu já entro um pouquinho na parte dos cuidados com a pele. Eu trouxe uma imagem dessa bucha, né, muito utilizada no nosso meio, e esse xizinho aqui dizendo que não é uma bucha adequada, né? A gente não deve utilizar essa bucha. Essa bucha, ela é áspera, e quando a gente utiliza ela na pele, até na pele de uma pessoa jovem, de um adulto também, não é orientado, né, o uso. Num idoso, muito menos, porque por ser muito rígida, áspera, ela fere a camada córnea da pele, que a gente chama, que é uma camada que a gente tem para proteção, é uma camada que protege a pele da gente contra as agressões do meio externo, então protege de infecção, é uma camada que protege, ela é formada de queratina, então ela é uma camada que ajuda em manter, né, a regulação de hidratação da pele, ela ajuda a evitar micro-organismos infectando a pele, então ela é uma camada muito importante. E a pele do idoso ela já é uma pele mais frágil. E quanto mais a gente agredir, pior, né? Então, essa bucha aqui, ela não é recomendada. A gente não orienta bucha de jeito nenhum, mas a gente sabe que tem idosos que têm um costume de usar, né? Bucha, que gosta de ver, de ensaboar, de ver aquela espuma. Então, aquelas esponjas macias ou um próprio paninho mesmo pode ser usado nesses casos. Mas se a gente puder evitar, utilizar, é melhor ainda. Esse aqui é um termômetro. E aí eu pus, né, um termômetro todo vermelho e um azul. Isso aqui é para mostrar que a água não pode estar muito quente, porque a água quente, a alta temperatura também prejudica a pele, fere a camada córnea e entra na mesma cascata aí do uso da bucha, né, de lesão da pele. Então a pele fica mais frágil, mais vermelha, o que não é o ideal. E uma água muito fria também faz com que o banho fique desconfortável, né? Então, uma temperatura agradável, que a gente consiga colocar a nossa pele e sentir que nem está quente demais, nem fria, que está numa temperatura morna, agradável. Esse é um sabonete. Lembrando aqui que tem algumas marcas aqui, gente, que eu coloquei, mas foram questões aleatórias mesmo, né? Que são mais acessíveis, mas a gente não tem preferência de marca nenhuma, né? Não é propaganda, não. É só para vocês terem noção do que vocês vão encontrar no mercado mesmo. Então, o sabonete, a gente sempre preferiu um sabonete neutro
e líquido, se possível. Né? O sabonete em barra, ele tem mais produtos químicos para fazer com que ele fique nessa consistência, o que também pode ser um prejuízo para a pele do idoso. Por isso, se for líquido e neutro, melhor. E o creme também, o hidratante, esse creme hidratante mais neutro possível, sem muito fragrância, né? Porque todos esses cheiros também são questões químicas que são acrescentadas, e quanto mais questão química, pior. Aqui eu trouxe algumas opções de colchão também. A gente sabe, né, que a pele do idoso, por ser mais sensível, ela tem um risco alto, né, de ter lesões, da gente ter feridas, o que não é legal, né, para o paciente, para o idoso. Eu tenho mania de falar paciente, né, mas é idoso, né, para o idoso. Então, eu trouxe aqui 3 opções, né. Esse aqui é o colchão pneumático, esse aqui com uma média de R$260, é um colchão mais acessível, né, mas ele tem um gasto de energia, porque ele é ligado na tomada. E essas bolinhas que tem nele aqui, elas são de ar. Então, ligando na tomada, ele vai fazer a variação disso. Enche um lado, diminui o outro, enche em cima, diminui embaixo, e vai fazendo essa variação o tempo todo. Essa variação ela é importante para reduzir a pressão em um determinado ponto da pele, né? Então, quanto mais variação fizer, reduzindo a pressão, melhor. Claro que o que melhora mesmo é a gente ficar o menos deitado possível e mudar mais vezes de posição ao longo do dia, porque mesmo tendo um ótimo colchão, se a gente ficar sempre de barriga para cima, sempre para um lado, sempre para um outro, a chance da gente ter uma lesão é muito grande. Então, até a nós mesmos, assim, reparem para vocês verem. No dia a dia, a gente costuma levantar um pouquinho da cadeira, desencostar. Isso tudo é porque a gente faz, né, de forma voluntária, nosso movimento de alívio de pressão. Mas o idoso que está acamado ou que tem uma dificuldade de movimento, ele vai precisar que alguém olhe isso por ele. Então, é importante ter um dispositivo para auxiliar. Esse aqui do meio é o top de linha, né? É o que está mais indicado, assim. Porém, ele tem um custo muito alto também. Não são todas as pessoas que vão ter condição de adquirir. Ele é uma espuma viscoelástica, que chama. Então, ela tem tanto o assento, o encosto, o colchão dessa espuma. Então, um assento, por exemplo, né? A pessoa que fica mais sentada, tem um valor aproximado de R$240. Já um colchão inteiro de espuma viscoelástica é em torno de R$1.900, um colchão de solteiro. O que essa espuma faz? Ela molda o corpo da pessoa, reduzindo a pressão. E ela é uma espuma inteligente, né? Uma tecnologia inovadora aí, que quando a pessoa levanta, a espuma volta à base inicial, ao colchão liso. Então, se eu deitar, ela vai moldar meu corpo de um jeito, se a Carol deitar, vai moldar o corpo da Carol de outro jeito. Mas se quando eu levantar, vai estar tudo normal, quando a Carol levantar, vai estar tudo normal. Então, ela é ótima para esse alívio de pressão, né? Tem demonstrado aí cerca de 49% de eficácia para reduzir o aparecimento de lesão, mas tem um alto custo. E esse é o colchão caixa de ovo que a gente fala. Não está sendo usado mais, não é muito recomendado, porém eu deixei aqui porque, apesar, né, de não ser recomendado, ele tem um custo muito acessível e a gente comprando a densidade correta e trocando também com uma frequência maior, a gente tem um benefício sim, né? Então, eu acho que é um colchão mais acessível. Claro que os outros são melhores, mas na falta de todos eles, se a gente tiver um dispositivo, a gente já consegue ajudar de algum jeito. As unhas, né? É importante a gente sempre manter as unhas aparadas, corte reto. Até coloquei aqui essa foto. Quanto menos pontinha para baixo a gente deixar, menor o risco da gente ter uma unha encravada, né? De precisar de um atendimento de podólogo, de precisar de passar por algum procedimento mais invasivo. E o melhor horário para a gente cortar essas unhas, né, e lixar é depois do banho, porque ela está mais amolecida, né, por conta da água quente, do vapor. Então, é uma dica também para a gente usar esse momento. A limpeza dos ouvidos, o que a gente não deve fazer, né, que é usar o cotonete, porque o cotonete a gente empurra o cerume, então a gente pode acabar favorecendo
a ter uma obstrução mesmo, né? A ter uma rolha, que a gente chama de cera, e a pessoa ter uma diminuição da audição por isso, e até favorecer uma infecção também no ouvido. Então, a gente deve sempre utilizar uma toalhinha, e aí a toalha sobre o dedo, e até onde o nosso dedo chegar é o local que a gente vai higienizar. A gente não tem que higienizar lá dentro, né, enfiando cotonete e outras coisas mais que a gente já vê as pessoas colocando também, né? Elas não são apropriadas. Os olhos. Os olhos, às vezes, ficam rebelando muito, né? Os olhos dos idosos têm uma sensibilidade à luz. Então, é importante a gente limpar também esses olhos, tirar essa remela que fica. E aí, uma forma prática, né, e barata também é usar a solução do soro fisiológico com o algodão. Sempre da parte de dentro para fora, igual está nessa setinha. Para a gente não trazer, né, sujeira, né? A parte de fora aqui, ela é mais suja, ela está mais em contato com o meio, para dentro do olho. A gente tem que levar do olho, que é mais limpo, para fora. Então, sempre limpar os olhos, né, quando tiver com essa remela, para evitar um desconforto também e um acúmulo ali de secreção, que também pode acabar virando um processo infeccioso se a gente não limpa. Agora a gente vai entrar na parte do sistema urinário. Eu trouxe essa imagem só para vocês terem uma ideia, né, que quando a gente pensa em fazer xixi, a gente pensa que é uma coisa simples, né? Eu levanto, vou no banheiro, estou com vontade, faço xixi, ou então não tenho banheiro perto, seguro um tempo. Mas ele exige da gente uma questão cognitiva muito alta para a gente ter esse controle da urina. Então, aqui é uma imagem da bexiga acumulando xixi, né? Então, está produzindo xixi aqui. Isso aqui é a uretra, que é onde sai o xixi. Ela está fechadinha, né? Então, a minha bexiga está acumulando, mas não está saindo xixi. Aqui a minha bexiga já está mais cheia. E essas setinhas aqui mostram que o músculo está contraindo, né? A bexiga é um músculo. E para o xixi sair, ele precisa de apertar o músculo, de contrair. E a uretra aqui embaixo, ela abre. Então, à medida que a bexiga contrai, a uretra abre para o xixi sair. Isso a gente consegue controlar. Mas a pessoa que tem algum déficit cognitivo, uma demência, ela não consegue ter esse controle tão efetivo. Por isso, ela acaba tendo uma incontinência urinária. Claro que existem outros tipos de incontinência, né, de pessoas que têm a cognição preservada, mas a gente pensando aqui num idoso que pode ter um quadro demencial ou alguma alteração cognitiva, ele vai ter mais por esse mecanismo de controle mesmo neurológico. E aí existem tipos e graus de incontinência. Então, vocês, né, cuidadores que estiverem com os idosos, assim, é importante a gente avaliar. Esse idoso, ele consegue ir ao banheiro? Ele está perdendo xixi antes de chegar no banheiro? Ou ele não sente mesmo, sai sem sentir? Dependendo do que for, a gente vai indicar uma coisa ou outra, né? Então, se ele tem condição de ir no banheiro, a gente sempre vai tentar lembrar ele de ir no banheiro, de 2 em 2 horas, levar até o banheiro, sinalizar o banheiro para ele lembrar que ali é o lugar que ele tem que urinar, colocar roupas mais fáceis para ele conseguir tirar para usar o banheiro e avaliar os sinais não verbais, né? Então, às vezes ele começa a levantar, fica agitado, põe a mão, né, próximo da vagina ou do pênis, aperta a barriga. Isso são sinais que pode estar com vontade de ir no banheiro e a gente tem que estimular isso o mais breve possível. Mas se ele não conseguir, ou se mesmo conseguindo, né, tiver escape de urina ou de fezes, a gente tem alguns dispositivos no mercado que pode ajudar. Então, a gente tem essa aqui, que é uma fralda calcinha. A gente tem esses daqui, que é um coletor urinário para o homem, né? Então, isso aqui a gente coloca no pênis. Essa mangueirinha aqui, ela é conectada nessa bolsa. Então, o xixi vai saindo, passa por essa mangueirinha e cai aqui nessa bolsa. A conexão, que é esse aqui, custa em torno de R$6, deve ser trocada, né, todo dia. E, de preferência, até mais de uma vez ao dia. E a bolsa, ela pode ser reutilizada. E essas aqui são cuecas e calcinhas laváveis. Ela tem um absorvente interno nela, mas que ele é lavável. Então, é como se ele valesse 100 fraldas. Ele pode ser lavado 100 vezes, mas ele tem um volume menor de urina que ele consegue suportar. Então, em torno aí de 30 a 50 ml. Então, não é para quem tem uma incontinência total, né? É para quem tem esses escapes de xixi antes de conseguir chegar no banheiro mesmo.
Esses são os absorventes também urinários, né? A gente tem os absorventes próprios para a urina mesmo, então não é aqueles outros absorventes que a gente usa, né, para alguma questão de menstruação, de gravidez, pós-parto, não. A gente tem os dispositivos que são específicos para receber xixi. E esses dispositivos, eles também têm tamanho. Depende também da quantidade de xixi que a pessoa perde. Cada gotinha dessa aqui, ó, que tem preenchido, ele consegue suportar em torno de 10 ml. Então, esse pequeno aqui seriam 20 ml de xixi. Esse maior, 30. Esse que é severo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, né, ml. E aí a gente tem esses tamanhos, vai variar também da quantidade de xixi que a pessoa pede. E esse é um absorvente também que muita gente utiliza aqui dentro da fralda, né? Não é o mais indicado, né? A gente indica sempre usar uma única fralda, colocar 2, 3 fraldas não é indicado, porque isso esquenta muito aquela região, favorece a assadura, favorece infecção urinária, bactéria, fungo, tudo gosta de meio úmido e quentinho para proliferar, né? Então, se eu tenho xixi, tenho um meio úmido por conta do xixi e das fezes, e ainda tenho quente, porque eu tô com aquele tanto de coisa, a chance de a gente ter uma infecção e uma assadura é muito grande. E a fralda, ela sempre deve ser pensada em último caso. Então, a gente tem muita coisa, né? Eu trouxe esses aqui para a gente ver que a gente tem muita coisa antes de pensar na fralda. Claro que tem pacientes, que tem idosos que já estão num grau alto de demência, que não vão ter outro dispositivo mesmo, que o melhor vai ser utilizar a fralda. Mas o quanto a gente puder postergar o uso dessa fralda, estimular ele a ser mais independente, desde que ele tenha condição motora para isso, né? E possa ter um cuidador para auxiliá-lo, é melhor. E aqui, para a gente finalizar, é a prevenção e o tratamento das dermatites, né? Que são as assaduras. É sempre melhor prevenir do que remediar. Então, assim, toda vez que o idoso, né, tiver uma incontinência, que ele urinar ou que ele evacuar, é importante a gente sempre higienizar. A principal forma de higienização é água e sabão, para a gente trocar, né? Então, eu limpo, depois eu seco e coloco um dispositivo novo, uma fralda, um absorvente, o que ele estiver utilizando. Mas, às vezes, a pessoa vai sair, vai viajar, vai levar, é difícil, né? Água e sabão. Existem essas toalhinhas umedecidas aqui, que são sem álcool e que são específicos para o nosso público geriátrico. Elas também podem ser utilizadas, não vão fazer mal para a pele. Mas a água e sabão, ela é mais barata e melhor, né? Então, a gente sempre preferir. Isso aqui é um exemplo de um bumbum, né? Com assadura. E aí o que a gente não quer, né, que chegue a esses níveis aqui. Então, a gente precisa de tentar prevenir antes. Então, limpou, higienizou, água, sabão, secou, a gente tem os cremes, tanto de tratamento quanto de prevenção. Se for uma pele que não está assada ainda, a gente vai dar preferência para o de prevenção. Que aí seria o Bepantol, a Hipogloss, né? Esse Dermodex, que eu particularmente gosto muito dele, acho que ele gruda menos na pele do idoso. E se já está desse jeito aqui, ou menos também, né? Se já tem presença de assadura, a gente vai ter que tratar. E a gente trata com a higienização, com a água, com sabão, secando bem e usando um creme específico para tratamento. Esse aqui é só um dos exemplos, mas existem outros cremes para tratamento. E esse aqui, né, que está aqui no meio, ele é uma película spray protetora, que ele forma uma camada de proteção na pele, sem ser adesivo, né, nada, é um líquido que ele seca e forma uma camada de proteção, e ele fica até 72 horas, depois ele tem que ser reaplicado. E aí vai funcionar como se fosse esse creme que a gente passa, só que ele não gruda nada, ele agride menos a pele, mas ele deve ser usado também numa pele que não está com nenhuma lesão, né? Uma pele que a gente fala íntegra. Porém, ele tem um alto custo e para essa região de fralda, como a gente troca várias vezes, limpa muito, ele não dura 72 horas, né? A gente tem que reaplicar pelo menos uma vez por dia ou a cada 48 horas, então acaba que fica um valor mais alto. Só que ele também protege, ajuda no controle das lesões, né? Então, numa região, o idoso muito magrinho, tem aqueles ossos muito protuberantes, ele ajuda a ter essa proteção também. Então, ele é um ótimo, a gente fala medicamento, é uma ótima cobertura, mas ele tem um alto custo. Então, nem sempre ele vai estar acessível para todo mundo. E esse é meu contato, né? Também estou à disposição. Queria agradecer aí, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas obrigada.
Então, Rafa, eu gostaria de te agradecer muito pelas explicações, foi muito rico, né, tudo que você compartilhou com a gente. E aí, antes da gente começar, né, nossa discussão, esclarecimento das dúvidas, eu queria falar para vocês a palavra da nossa frase premiada. Então, a frase premiada, né, dessa semana é desejo, tá bom? Então, é desejo. Então, anotem aí. E aí, para a gente dar continuidade, né? Agora nós vamos esclarecer algumas dúvidas, responder algumas perguntas, e eu vou direcionando para vocês, viu, meninas? Então, Luciane, Dani, Rafa, fiquem a postos que eu tenho várias perguntas a fazer. Então, o Alexandre, ele perguntou, na semana passada, eu pedi ele para guardar um pouquinho, né? Que a gente iria responder hoje. Na questão de como higienizar uma prótese ou rote dentário. Como que a gente faz para fazer a higienização dessa prótese ou desse rote? Então, Luciana, você responde para a gente? Pois não. Olha só, a prótese ela deve ser removida após cada alimentação. Então, essa daqui é uma prótese total superior. Como você vai fazer para remover? Ela vai estar lá dentro da boca. Você pressiona os dentes anteriores, quando você pressiona, vai causar um deslocamento da parte posterior, aí a prótese solta. Então, tá na boca, você põe o dedinho aqui assim na frente, ó, ela vai soltar e você consegue remover. O rote, que é esse aqui que tem o metal, tanto faz ele ser superior quanto inferior, a gente vai fazer a remoção pelos grampos. Tem aqui o grampo, você pega o dedinho, coloca aqui no grampo e faz o deslocamento. Aí você consegue remover. Toda a prótese, ela vai ser escovada após a higienização, porque fica resto alimentar no acrílico, né? Tanto no parcial quanto no total, e deve ser higienizada com escova dura. O dente é escova macia, a prótese é escova dura. E passando em todo o interior dela, removendo o resto alimentar, enxaguando, pode usar também sabão, não tem problema. É recomendável que depois que fez a higienização, a gente possa colocar ela de molho na água com bicarbonato, ou durante o banho, por exemplo, está higienizando, dando banho, tira a prótese, deixa ela de molho um pouquinho na água morna, com bicarbonato. E hoje também tem umas pastilhas bucais que são usadas para prótese, da Corega, são fantásticas. Elas são efervescentes, parecem um comprimidão, tipo um Sonrisal. Aí você coloca a prótese no copo com água morna, coloca essa pastilha, ela é efervescente e ela promove uma higiene muito boa. Ótimo, Luciana, muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedor, né? Agora, a Vanessa Silva, ela pergunta assim, Luciane, qual é a melhor maneira de fazer a higienização de um idoso, a higienização bucal, né? De um idoso acamado. Se é com a gaze molhada mesmo, né? Com enxaguante bucal, já que ele não usa prótese. Olha, aí no caso, ela vai limpar a mucosa, né? E aí a gente tem que saber, ele alimenta pela boca ou ele alimenta por uma gastrostomia? Como que é a alimentação dele? Independente disso, porque muitas vezes a pessoa pensa, alimenta pela gastrostomia. Gastrostomia é uma mangueirinha que fica direto no estômago. Aí que coloca uma dieta especial que alimenta a pessoa por lá, quando ela está incapacitada de deglutir, né? Mesmo alimentando pela boca ou não, a limpeza da mucosa ela deve ser feita. Aí, o que você pode fazer? Você pode usar uma gazinha, tá? Você pode enrolar no dedo, porque se ele é destentado, não vai ter risco de te morder, né? Isso é importante também. Aí você afasta a bochecha e bebe ela na solução, ou com água morna, se não tiver o enxaguante bucal, né, não alcoólico, e vai passando em toda a extensão do vestíbulo, no céu da boca e na língua. Na língua você pode até segurar com a gazinha,
E limpar, tá? É uma maneira fácil. Se ele tem dente, minha gente, não faz isso, não, você pode ficar sem os dedinhos. Aí, você pode improvisar um abridor de boca. Pega, exemplo, aqui, ó, estou usando um cabo de escova, né? Aí eu vou fazer o que na enfermagem chama de boneca. Aí eu faço um abridor de boca, ó. E com esse abridor eu consigo manter a abertura e fazer a higiene que eu preciso, seja com a escova ou então mesmo com o dedo com a gaze, ou então com a espátula envolvida com a gaze. Outra coisa Vanessa, ela importante fala, é a posição que você vai ficar, né? A posição, a melhor posição que eu acho para poder limpar um idoso que está acamado é estando do lado direito dele. E peça alguém para poder pegar até a luz do celular para usar de foco, e isso vai te ajudar também. Você estando do lado direito, eu sou destra, então eu fico do lado direito. Se a pessoa for canhota, vai ficar do lado esquerdo, né? E organizar todo o material que você vai fazer antes, porque a pior coisa que tem, começou, esqueci o fio dental, esqueci isso, não funciona. Primeira etapa é organizar todo o material antes de começar a técnica. Ótimo. Luciane, a Vanessa, ela explica, né, que a avó dela, no caso, ela teve um câncer de garganta que precisou de retirar boa parte da garganta e até uma parte da boca. E por isso ela faz a alimentação via sonda, né? Mas mesmo assim a gente precisa de continuar fazendo a higiene bucal, não é isso? Exatamente. A higiene, no caso dela, quando tem a ferida cirúrgica, ela vai ser orientada pela equipe médica como que vai fazer essa higiene, e uma vez que a ferida já cicatrizou, o remanescente dentário vai higienizar da mesma forma, passando fio dental, escova, né? E lembrando sempre de usar soluções menos irritantes, então nada de álcool. Excelente. A Carla ainda faz uma pergunta: o que a gente pode fazer também no caso de candidíase oral, quando é recorrente? O que a gente pode fazer? Primeira coisa é investigar qual que é a causa dessa candidíase, né? Pode ser o quê? Uma dentadura velha, que ela está toda porosa, e aí começa a colonizar um tanto de bactéria aqui dentro, aí não tem jeito, tem que fazer uma dentadura nova. Ou se é a baixa imunidade, né? Existem soluções à base de nistatina, que você pode fazer a higiene com gazinha embebida com nistatina, mas o mais importante é a gente identificar a causa disso. Você nunca vai tratar de uma coisa sem identificar a causa. Por isso que é muito bom que a equipe interdisciplinar se comunique, né? Vamos investigar se é baixa imunidade, o que seria? Células sanguíneas, uso de algum medicamento, o que está acontecendo? Então, o ideal é ser investigado pela equipe profissional. Ótimo, Luciane. Agora eu tenho uma pergunta da Isabela, que acho que também a Rafa pode ajudar um pouquinho nesse quesito, nessa resposta. Então, a Isabela, ela conta que a mãe dela tem 96 anos, ela não tem os dentes há 5 anos. E ela mesma que fazia a higienização dos dentes. Só que agora ela tem Alzheimer e ela tá com alucinações, né? E fica de tirar os dentes fantasmas, né? Então ela fica tendo essas alucinações e fica tentando retirar esses dentes. E ela fica irritada porque ela sente como se fossem linhas, né? E fica tentando retirar. E como ela tem esses delírios, essas alucinações, ela fica sempre com a mão, né, com a mão suja e com a mão, às vezes, na boca. E fica querendo lavar essa mão também o tempo todo. Além disso, as alucinações dela também são com bichos andando na cabeça, né? Um dos tipos das alucinações. E aí a Isabela, ela pergunta se é possível ter algum receptor sensitivo que está exposto, ou se no local não tem nenhum... e aí ela fala que no local, né, na boca, não tem nenhum sinal de inflamação, não tem sinal de nada. Então, queria saber de vocês o que vocês acham em relação a isso. Assim, o que a gente pode orientar
a Isabela em relação à mãe dela. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é descartar realmente alguma causa física. É muito comum a gente classificar a queixa do idoso como alguma alucinação, não é real, sabe? Para dizer que não é real, teria que tirar uma radiografia, fazer uma investigação realmente detalhada, que não se condiz a queixa com a realidade. Aí, daí, então, vem o papel da equipe multidisciplinar. Se for uma alucinação, qual medicação pode intervir para poder reduzir e trazer mais conforto. Porque, de acordo com a deteriorização da cognitividade, a gente vai especificar até onde a gente vai chegar. Tem paciente que a gente vai proporcionar só mesmo o conforto, é o cuidado paliativo. Outros, a gente já vai preocupar com a função, com a estética, né? Então, assim, é importante, primeiro, o que eu penso seria descartar a causa real. Acho que a primeira coisa é a gente entender também o avançado Alzheimer, né? Eu queria que Rafa ajudasse Luciana a responder essa pergunta. Rafa. Isabela, assim, o Alzheimer, ele tem alguns níveis, né? E a gente sabe que algumas alterações de comportamento, inclusive essas alucinações, elas podem estar presentes em algumas dessas fases da demência. Então, assim, por exemplo, essa sensação de bicho, né, de coisa na boca, são alucinações que vão existir. O que a gente sempre orienta, assim, do ponto de vista não farmacológico, né, sem o uso de medicamentos, fora os que ela provavelmente já utiliza para ter algum controle aí do quadro demencial, é a gente tentar mudar o foco do idoso naquele momento. Então, assim, não adianta a gente ir contra aquilo que ela está falando, né? Então, assim, quanto mais a gente bater de frente, falar, mas não tem bicho nenhum aí, você nem tem dente na boca, o que você está querendo tirar? Isso a gente causa uma maior irritabilidade dela, porque para ela aquilo é real, né? Ela sente aquilo, ela vê aquilo, e ela tem certeza que aquilo acontece. Então, a gente precisa tentar mudar o foco mesmo. Se a gente costuma dizer... você tem alguma música que ela gosta, você tem alguma atividade que ela sente prazer, que você vê que ela fica mais tranquila quando ela realiza. A gente sempre tentar direcionar ela com muito carinho e cuidado, mas sem ficar também indo contra aquela realidade que ela está vivendo. Então, tem um bicho na minha cabeça. Não, mãe, não, ele já vai embora. Vem cá, me ajuda aqui. Vamos passar um café comigo. Senta aqui na cozinha comigo. Ah, tenho. Não, não posso não, que o meu dente vai cair agora. Não, deixa eu ver. Não, eu vou arrumar para a senhora, vem aqui, vamos fazer isso. Porque como ela tem Alzheimer, a tendência é que ela esqueça, né? Mesmo que isso seja recorrente. Então, ela vai esquecer, pode ser que 5 minutos depois ela volta a falar que tem um bicho, que tem alguma questão no dente. E aí a gente tenta também, assim, por isso que é importante, né? É uma rotina pesada mesmo para o cuidador, é importante a gente dividir isso, a gente dividir esse cuidado, porque a gente ter esse carinho, né, essa tranquilidade, de 5 em 5 minutos você ter que inventar uma coisa nova, né, para trazer a pessoa para a realidade, não é muito fácil mesmo. Mas sempre a gente tentar isso, assim, né? Algumas dicas mais pontuais que eu posso te dar são essas, assim, que a gente tem, eu não sei, né, qual que é o quadro que a sua mãe está agora, mas também me coloco à disposição aí com o meu contato para a gente conversar, para eu te orientar mais direcionado, né? Porque às vezes pode ter alguma coisa da casa também que pode estar influenciando ela ter essas alucinações, às vezes no entardecer, né? Quando a transição aí do dia para a noite, eles costumam ficar um pouco mais, ter mais alucinação, ficar mais agitado, espelhos. Existem várias coisas dentro do ambiente também que podem favorecer isso, sabe? Então é importante a gente avaliar sempre caso a caso. Mas a minha dica, né, enquanto enfermeira, assim, de questões não medicamentosas mesmo, seria a gente tentar mudar o foco dela naquele momento que ela está falando de algo que está acontecendo. Acho que isso já consegue te ajudar pelo menos aí uns 50%. Como o Rafa e Luciane falaram, né, assim, é muito importante a gente sempre ter essa parceria com a equipe multidisciplinar, né? Então, é muito importante, Isabela, que a gente reveja o caso da sua mãe junto do geriatra, né? Ver quais medicações ela está usando, né? Como, se existe, né, algum medicamento que a gente pode otimizar para ela ter uma melhora dessas alucinações, né? Então, se
procura a gente no chat, me manda o nome da sua mãe, caso ela seja paciente da clínica, e se ela não for paciente na clínica, eu vou te deixar o telefone aqui da clínica, você pode entrar em contato com a gente para a gente esclarecer mais dúvidas, tá bom? A Isabela também pergunta, Rafa, ela fala que a mãe não gosta de tomar banho, né? E eles fazem, ela quase não sai de casa, ela caminha com a ajuda do andador, né? E com o auxílio do cuidador. E eles fazem a higiene íntima dela com duchinha todos os dias. Então, ela está perguntando, né? Qual que é a periodicidade que ela pode dar banho? Se ela pode deixar o banho, né, entre 2 e 3 dias, se ela pode pular esses dias para o banho. Conta um pouquinho para a gente. Sim, né, Isabela, assim, a gente tem muito cultural que tem que tomar banho todo dia, né, mas às vezes realmente não precisa, né, vai depender de como for o estado que a sua mãe vai estar. Dias mais quentes, né, que a pessoa começa a transpirar mais, a gente orienta a dar realmente um banho todo dia, porque vai deixar a pessoa mais relaxada, né, apesar de ser um momento às vezes tenso, igual eu disse, mas o pós-banho, ele é legal, né, a pessoa fica mais relaxada, o banho relaxa um pouco, a gente pode usar uma música de fundo para poder deixar a pessoa mais relaxada ainda, mas se ela não sai de casa e não está transpirando nem nada, assim, eu recomendo você avaliar o dia a dia, né, ver como ela vai estar e tentar dar pelo menos um dia sim, um dia não. E sempre fazer a higienização íntima mesmo, né, inclusive se usar algum dispositivo, um absorvente, se usar fralda, se tiver alguma perda de xixi, né, mesmo que pequena, lembrar de sempre higienizar em todas as vezes que chegar a molhar a roupa, né? Ou de fezes ou de urina, trocar a calcinha, pôr um outro absorvente se ela utilizar e manter essa região sempre limpa. A higienização também, a gente fala das dobrinhas, né? Então, assim, axila, embaixo do seio, sempre tentar também fazer essa higienização para evitar mesmo lesão, né, assadura, que são locais que a gente transpira mais, que tem um maior quantitativo de suor mesmo no dia a dia. Mas não tem problema nenhum, não. Né? Assim, acho que a gente tem que avaliar personalizar mesmo. Então, se ela tem essa peculiaridade, se ela não sai de casa, se ela, né, não está transpirando e está tranquila desse jeito, eu não vejo problema. Só ter esses cuidados mesmo para não deixar acumular suor, né? Nem sujeirinha para não dar ferida, nem ter nenhum tipo de infecção, não. Quando o paciente ele é dependente, né, a gente precisa de auxiliar nesses cuidados. Eu acho que fica muito claro, né, essa questão da gente poder espaçar o banho, né, mantendo, né, tentando manter a higiene íntima diária, né, mantendo o paciente limpinho, né, a gente espaçar um pouco os dias do banho. Mas me conta, e quando o paciente ele é independente, só que ele não quer tomar banho? Ele toma banho sozinho, mas ele não quer tomar banho. Essa foi uma pergunta feita pela Edjalma. Então, me conta, o que a gente faz com o paciente que ele tenha, né, ele tem total consciência e desejo por não tomar banho todo dia? Eu acho que a pessoa ela tem que ter a escolha, mas a escolha ela tem que ser empoderada de informação, né? Então, assim, se é uma pessoa que ela é independente, que ela compreende aquilo, eu acho que a melhor forma é a gente explicar para ela os motivos, os benefícios dela tomar banho, por que é importante, a questão da saúde mesmo, de manter uma pele limpa, hidratada. Claro que também não acho que precisa ser todos os dias, desde que seja uma pessoa, né, que não saia, que não trabalhe fora. Porque, querendo ou não, quando a gente sai, a gente tem exposição a sujeiras, da rua, encontra pessoas, né? E aí é uma questão mais de saúde também. Mas se é uma pessoa, assim, que tem uma cognição que tem a cognição preservada, que consegue se empoderar disso, ela precisa ser orientada. E ninguém também vai pegar, né, uma pessoa que tem a cognição preservada, colocá-la dentro do banheiro e falar, agora você tem que tomar banho, né? Então, é igual a gente pensa assim, às vezes até com o filho, né? A gente tem essa... Pode falar, Luciano, tô vendo que você tá com o dedo levantado para falar. É você que não gosta de tomar banho todo dia, Luciano? Não, eu quero dizer que independente da higiene corporal, a higiene bucal, ela precisa ser realizada diariamente,
Porque a placa bacteriana, se a gente deixa um dia sem escovar, ela já passa a ser uma placa mais organizada, de produzir mais ácidos e ser capaz de ser muito mais prejudicial à boca. Então, assim, a boca não tem alternativa, não, é todo dia mesmo. Sim, né? É isso mesmo. Mas o corpo, eu acredito que é desse jeito, né? A gente precisa de empoderar a pessoa. E até a própria boca, assim, a gente tem que falar, olha, se você não higienizar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? A gente tem que explicar para a pessoa, empoderar ela dos riscos. Geralmente, assim, na prática clínica nossa, quando a gente explica para ela, ó, se você não fizer, o que pode acontecer é isso, isso, isso e isso. A importância de você fazer é essa. Geralmente a pessoa acaba indo porque a gente quer que ela faça, assim, ela não compra muito a briga de fazer o contrário, não, quando ela conhece os riscos, né? Mas a gente precisa sempre explicar. E sempre, claro, com muito carinho, né? Com muito cuidado, nada muito impositivo, porque não é esse nosso papel, né? É orientar mesmo e empoderar a pessoa da decisão. Então, recapitulando, boca e higiene íntima todos os dias. Banho total, aí a gente pode ir vendo, né, a necessidade. Negociar. Né? A gente pode negociar isso, com certeza. Agora, Rafa, a Carla, ela pergunta, né, sobre por que o colchão casca de ovo ele não é recomendado. Conta pra gente. Então, Carla, na verdade, ele foi usado muito tempo, né, justamente pelo custo baixo mesmo do colchão. Só que o colchão caixa de ovo, aqueles buraquinhos, a gente chama de densidade, né? Então, a densidade dele não previne a lesão porque ela não tem benefícios de reduzir a pressão de um local do corpo ou de outro. É claro que, assim, quando ele está novinho e uma densidade adequada, porque ele tem várias densidades, vai depender do peso da pessoa. Ele auxilia, sim. Por isso que eu continuo acreditando nele e acho que é melhor a pessoa ter acesso a algum tipo de dispositivo do que não ter acesso a nenhum, visto que os outros, o custo é bem mais alto. Mas a densidade dele, né, a proposta do colchão caixa de ovo, ele dá conforto, ele deixa a pessoa mais bem posicionada, dá um conforto para o corpo, mas a tecnologia de reduzir a pressão, ele não tem. Então, por isso que ele não é uma forma recomendada, né? Depois dos outros estudos, das novas tecnologias do mercado, ele não é mais utilizável para essa finalidade de prevenção. Assim, nas recomendações científicas, mas no dia a dia, a gente sabe que a gente indica, eu indico mesmo, né? Também, quando a pessoa não tem condição de ter outro, a gente indica, e o que a gente sempre pede é que se a gente vai indicar o colchão caixa de ovo, em todos eles, né? Mas principalmente no caixa de ovo, a gente tem que movimentar mais a pessoa no leito. Então, se a pessoa não mexe nada, totalmente imóvel, pelo menos de 2 em 2 horas, mudar ela de posição, né? Lembrar sempre de deixar joelhos afastados para não ficar osso com osso e manter uma hidratação na pele mais acentuada. Então, a gente pede pelo menos 3 vezes ao dia, passar um hidratante, não é óleo, né, gente? A gente costuma falar de óleo, mas óleo, ele não penetra a pele para hidratação, né? As moléculas dele, a formação dele não é suficiente para entrar na pele. Então, o óleo, ele forma aquela camada brilhante mesmo, que reduz o contato, né? Mas ele não hidrata, ele não deixa a pele hidratada. Então, otimizar a hidratação da pele, mudar mais de posição e trocar o caixa de ovo com mais frequência, né? Eu costumo dizer que pelo menos mensalmente a gente troca. Então, acaba que, assim, o custo não fica tão mais baixo do que o colchão pneumático, por exemplo, né? Se a gente trocar aí 3, 4 colchões caixa de ovo, a gente acaba que compra um pneumático. Mas o pneumático, além de ter um custo um pouco maior, né, em torno de R$260, ele ainda gasta energia, também não é barato, né? Então, a gente tem que colocar na balança, ver o que a família consegue mesmo adquirir, para a gente propor, né, a tecnologia que seja melhor para aquele paciente. Por isso que é individualizado mesmo, porque a família tem condição, para que a proposta que a gente espera para esses cuidados. Tá? Mas assim, não é utilizado, não é recomendado por isso, pelo meio tecnológico, mas na prática a gente continua utilizando pelo baixo custo e pelas vantagens que ele tem ainda, né, de se utilizar. Lembrando só que, né, como o Rafa explicou, o colchão pneumático ele vai oscilando os pontos de pressão, né? Quando tem aquelas câmaras né, de que o ar fica preenchido, ela vai oscilando, então vai mudando a pressão, né, no corpo do paciente. Já o colchão caixa de ovo não, as pressões,
né? Aqueles pontos altos do caixa de ovo são pontos de pressão fixos, né? Se você não movimentar o paciente, o ponto de pressão não muda. Então, por isso, a explicação da Rafa, né? Ficou muito claro, Rafa. Agora, a Carla, ela pergunta se existe alguma outra forma de colher a urina do paciente sem o uso da sonda. Existe algum dispositivo? Como é que a gente pode fazer para coletar essa urina? Existe sim, eu até vou mandar aí no chat, deixa eu ver se eu consigo colar. Não consigo colar. Deixa eu mostrar para vocês. É um coletor urinário mesmo, a gente utiliza muito em pediatria, né, que é um coletor que ele é adesivo, né? Então a gente coloca na vagina. Aqui está conseguindo visualizar? A gente tira essa película aqui e a gente coloca na vagina colado. E aí pode, se a pessoa usar fralda, né? A gente deixa a fralda lá com esse saquinho e quando fazer xixi, o xixi vai cair aqui dentro. Por ele ser adesivo, também tem um impacto, né? Porque colar adesivo na pele de idoso, né? Igual micropores, esparadrapo, não é dos melhores, né? Porque corre o risco da gente ferir a pele. Mas, se ele tem condição, né, de aguardar e de esperar, eu acredito que é melhor mesmo do que a gente ficar passando uma sonda, né? Porque a sonda tem um risco de infecção, um desconforto. Se o idoso já tem um quadro demencial, ele fica mais confuso ainda, né? Tem que segurar ele, não é nada confortável. Então, o coletor, e outra coisa também, que esse coletor pode ser feito no domicílio, né? A coleta domiciliar. Então, a gente higieniza a genitália, coloca ele na vagina, põe a fralda e daqui 1 hora a gente olha de novo para ver se tem xixi. E aí a gente pega o conteúdo que está aqui e despeja naquele frasquinho de urina. Isso para aquele paciente, para aquele idoso que não consegue controlar a urina, né? Que já utiliza fralda, enfim. O que consegue, o ideal é a gente coletar direto no potinho mesmo. Né? Mas eu acredito que a pergunta tenha sido mais direcionada para esse que não consegue mesmo. Então, Acredito que sim. essa é uma opção. E é legal, né? Assim, eu acho ela boa, viável, a gente consegue comprar barato, consegue comprar na farmácia. E se precisar, a pessoa mesmo pode higienizar e colocar. Às vezes a pessoa, até o cuidador já até conhece, né? Também os horários que a pessoa urina mais, então já pode direcionar esse coletor aí mais próximo da hora que costuma ter a troca de fralda, né? Para não ficar muito tempo pregado. Ótimo, Rafa, foi super claro. Falando ainda de urina, né? Falando sobre os cuidados íntimos, conta pra gente. A Vanessa Silva, ela pergunta, né? Se a urina na pele pode causar lesão, pode causar escaras. Conta pra gente como é que fica essa irritabilidade na parte genitália. Pode sim. A urina, a gente costuma dizer que ela tem um componente mais ácido, né? Então, ela machuca a pele, fere. Além de ser molhado, né? De ser úmido. Então, toda vez que a gente fica com contato muito tempo com a água, dentro de água, né? Vamos pensar assim, a gente está numa piscina. Nosso dedo começa a ficar enrugado, né? Assim, a gente começa a ter uma desidratação local ali. E o mesmo acontece quando a pessoa urina e fica muito tempo em contato com a urina ou com as fezes. Por ter esse componente mais ácido, deixar a pele úmida e molhada e ainda por cima quente, a chance de a gente proliferar fungos ali, bactérias e ter assadura é muito alta. Por isso que é sempre importante a gente ficar de olho, né? Quando a pessoa urinar, usando fralda, a gente já tem que trocar imediatamente, assim, não esperar. Eu, inclusive, sou até contra aqueles horários pré-estabelecidos de troca de fralda, né? Por exemplo, vou trocar 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, não. Assim, a fralda ela deve ser trocada sempre que houver necessidade de troca. Então, tá molhado, né? A gente não deve deixar ficar encharcado, nem ficar esperando um tempo prolongado para trocar, não. Então, o ideal é a gente já fazer a higienização com água, sabão. Por que até a água e o sabão, né, Vanessa? Justamente para a gente tirar aquilo que ficou grudado na pele da urina, né? Porque a urina ela fica entranhada na pele. Então, se a gente só troca a fralda, por exemplo, aquela urina que estava anterior, ela não vai ter sido limpa, ela vai continuar ali ferindo, machucando, né? Ela é ácida, ela vai ferir mesmo. Então, higienizar com água, sabão e secar, né? É importante secar também a pele com uma toalhinha e colocar uma outra fralda é o ideal mesmo, para evitar. E se a pessoa já está com alguma assadura ou com alguma lesão, a tendência é que piore. Quanto mais contato ela continuar com a urina e com as fezes, pior vai ficar essa lesão que ela já tem, essa lesão pré-existente.
né? Então, quanto mais cuidado a gente tiver com isso, melhor. Ótimo, Rafa. Ainda a gente tem uma pergunta agora sobre a limpeza dos ouvidos. A Simone, ela pergunta, Simone Silva, ela pergunta se, para o caso de acúmulo de cera nos ouvidos, existe alguma opção de limpeza? Existe algum profissional que a gente pode procurar? Sim. Caso forme, né, essa rolha aí de cerume, o ideal é a gente fazer uma lavagem mesmo. E a lavagem ela é feita por um profissional de saúde. Né? O otorrino, ele pode fazer essa lavagem, é um dos profissionais mais indicados para isso, mas alguns geriatras também realizam no consultório, né? Até o próprio enfermeiro tem esse respaldo pela legislação para realizar, desde que ele tenha a prática clínica para isso e os instrumentos necessários. Mas é possível sim, e às vezes é necessário, né? Então, por isso que quanto menos a gente ficar empurrando a cera lá para dentro, menor a chance de a gente ter esse acúmulo. Mas se a gente perceber que o idoso está com uma dor no ouvido ou diminuiu a audição, são pontos que a gente tem que ter uma atenção, né? Mesmo que ele tenha demência, não queixe, né? Que está sentindo alguma coisa, a gente percebe pelos sinais não verbais. Fica pondo muito a mão, apertando, enrugar a testa, que é um sinal de dor. A gente chama, demora a escutar e antes não era assim, né? Então, tudo são sinais que a gente pode sim levar. E é super tranquilo de fazer, no consultório mesmo faz, não é nada muito invasivo, mas também para um idoso que tem demência pode ser muito desconfortável, causar uma confusão ali, né? Ele ficar mais delirando, porque é um procedimento que vai mexer, né, na pessoa. Então, quanto mais a gente evitar, melhor. Ótimo, Rafa. Acho que foi super claro sua fala, né? Acho que deixou bem claro. E o que acontece? Eu vi aqui no chat também que a Isabela fala, né, que ela vai levar a paciente, a mãe dela, né, no dentista para ver essa dificuldade, né, essa questão da alucinação. E eu queria só lembrar vocês, né, como eu apresentei Luciane e Daniela, as duas, além de fazer as consultas no consultório, elas também atendem no domicílio. Então, pacientes que, né, que têm mais dificuldade de locomoção, né, pacientes às vezes com Alzheimer, com alguma demência mais avançada, que, né, que a gente sabe que pode ser um pouco mais complicado esse transporte, né? Locomover com a paciente de casa. Então, eu vou deixar no chat também o contato da Luciane e da Daniela, ok? Então, pessoal, só reforçando, né? Então, nossa frase premiada ficou é desejo, mandei no chat para vocês também. Então, frase premiada é desejo, vamos juntando as palavrinhas aí que no final a gente tem um prêmio para quem juntar a frase premiada. E aí, pessoal, a gente mandou também no chat para vocês, a gente gostaria muito da participação de vocês, nós mandamos um questionário. São 2 perguntinhas de múltipla escolha, né? Bem rapidinho vocês respondem. E responder esse questionário, vocês vão nos ajudar a cada semana tentar trazer novidades, tentar melhorar o que vocês pontuaram, né? Que é possível melhorar. Então, conto com a participação de vocês, a oficina está sendo muito animada, todas as perguntas, né, façam com que a oficina seja muito rica e que todos nós tiramos muito proveito, né, das explicações dos especialistas que a gente vem trazendo. Eu queria contar para vocês, na próxima semana, dia 28 de agosto, na próxima quarta-feira, o nosso módulo 4 vai ser sobre mobilidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre risco de queda, sobre o que a gente pode fazer, né, tanto em casa, quanto o sapato, quanto tirar, né, assim, organizar melhor o nosso ambiente, a nossa casa, para os cuidados, né, para esse risco de queda. Então, nós vamos ter um fisioterapeuta falando sobre isso, e também nós vamos ter uma educadora física falando sobre as práticas de atividade física, o que a gente pode fazer para auxiliar o nosso paciente, né, o nosso idoso, nosso pai, o nosso familiar querido, a melhorar essa prática de atividade física. Então, conto com vocês na próxima semana. Queria agradecer imensamente Rafaela, Luciane, Daniela pela participação, né, por aceitar o nosso convite. E na próxima semana conto com todos vocês, tá bom? Então, passo a palavra agora para a Paula, da Audiotex. As palestras foram ótimas, gente. Obrigada a todos que participaram aí, né? Que todos que continuaram até o final para a gente tirar todas as dúvidas. Eu vou convidar vocês a entrarem no Instagram da Clínica Audiotex, né? Que é o @Clínica Audiotex. E para aqueles que
tem algum interesse de, né, está com algum idoso aí precisando de auxílio, né, com a questão auditiva, eu vou deixar o telefone, tá? Então, o telefone de contato com a Clínica Audiotex é o 031 30 22 46 47. Eu vou repetir. 031 30 22 46 47. Obrigado a todos. Então, boa tarde a todos, né? Agradeço muito a participação e semana que vem conto com todos vocês aqui de novo, tá bom? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Ana Tchau, Carolina. obrigada. Ana Carolina. Oi. É porque você falou que o próximo encontro é dia 28. Vai ser no sábado, então, dia 28? Eu falei errado, desculpa, dia 25, tranquilo. 25/8. Na próxima Beleza. quarta-feira, às 15 horas. Então, 25/8, vocês me desculpem. 25/8, na próxima quarta-feira, a gente mantém às 15 horas. O módulo é mobilidade. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigada.